Vamos começar então, Isa. Bom dia a todos, né? Boa tarde a todos. É um prazer a gente estar aqui nos juntando aí às reuniões clínicas na nossa disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva. Hoje a reunião é a cargo da terapia intensiva e a gente vai ter a nossa residente, Isabela Simara Silva Alves, falando sobre a orientação do nosso coordenador, o Dr. Rafael Scutin, sobre os mitos ou as verdades no perioperatório. A ideia é fazer uma sessão bem prática, né, Isa, de o que é verdade ou não nesses pacientes. Eu acho que o assunto foi super bem escolhido, visto que é uma interface perfeita entre a terapia intensiva e a anestesiologia. Então, eu queria agradecer a Isa pelo esforço dela, né, em ter preparado essa aula, e ao Rafael pela orientação. E vamos lá, Isa, com a palavra. Boa tarde. Como a doutora Flávia falou, meu nome é Isabela, sou R4 de Medicina Intensiva, fui orientada pelo Dr. Rafael. Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades no perioperatório, questões práticas. Nós trouxemos 7 grandes perguntas sobre alguns temas práticos e a nossa grande e primeira pergunta é: hiperóxia mata? Com hipoxemia? Oi? Tá me ouvindo? Sim, é que deu uma falhada, Isa, não sei se fui eu ou você, mas agora nós estamos te ouvindo bem. Por favor, pode prosseguir. Muitas vezes nós ficamos preocupados com a hipoxemia, mas e a hiperóxia? Será que ela também não é deletéria para o paciente? E essa dúvida, ela parte do segundo racional. Será que manter uma hiperóxia no paciente não ajudaria a diminuir a incidência de infecção do sítio cirúrgico? Aumentaria a margem de segurança em casos de emergência intraoperatória? Diminuiria náuseas e vômitos no pós-operatório? Por outro lado, será que uma elevação desse oxigênio, dessa PO2, não aumentaria o estresse oxidativo? Levaria a vasoconstrição, causaria uma vasoconstrição, levando a comprometimento da oxigenação tecidual? Levaria a mais a atelectasia, muitas vezes poderia até aumentar a mortalidade? Em 2019, foi publicado um estudo chamado PROXY, e que ele tentou responder a seguinte pergunta: será que uma hiperóxia não reduziria a infecção no sítio cirúrgico no pós-operatório? Foi um estudo multicêntrico, randomizado e duplo cego, em que foram incluídos pacientes maiores de 18 anos, submetidos à laparotomia, de urgência ou eletiva. Foram excluídos pacientes que já tinham passado por anestesia geral nos últimos 30 dias, que tinham feito uso de quimioterapia nos últimos 3 meses, ou paciente que já tinha uma saturação baixa no pré-operatório e eles limitaram ali em torno de 90, menor ou igual que 90. Os pacientes, eles foram randomizados em 2 braços, 685 foi para o braço de uma FI de 80%, e o outro braço com 701 pacientes com FI de 30%. O desfecho primário que eles avaliaram foi a redução e presença de redução da infecção no pós-operatório. E foi observado que não houve diferença entre os grupos, entre a FI mais alta e a de 30%. Quando foi avaliar desfechos secundários, também não foi observada diferença em relação à telecrasia, pneumonia, insuficiência respiratória, reabordagem cirúrgica e readmissão em UTI e mortalidade em 30 dias. Portanto, a dúvida ainda persistia. Será que não há evidência de diminuir o risco de infecção no pós-operatório, mas será que aumenta a mortalidade? Então, em 2016, o Oxígeno tentou responder essa pergunta. Foi um estudo unicêntrico, randomizado e aberto, em que foi inclusos pacientes maiores de 18 anos, que deveria ter um tempo de permanência na UTI de pelo menos 72 horas, era composto tanto por pacientes clínicos quanto cirúrgicos. Eles excluíram gestantes, readmissões, pacientes com SARA com PF menor de 150, DPLC, imunossuprimido e pacientes em cuidados paliativos. Vale a pena ressaltar
que a maioria da população do estudo a maioria era de pacientes cirúrgicos. Então, esses pacientes, eles foram divididos em 2 grupos. Um que eles consideraram uma estratégia conservadora, em que o paciente tinha um PO2 em torno de 70 a 100, e no estudo eles almejaram ali uma média de 87 na maioria dos casos, e uma estratégia dita como convencional, que por muitos hoje em dia é dita até como um liberal, que era um PO2 até 150, e a média que eles alcançaram foi de 97. Foi um estudo que foi planejado para ter um N, e o poder do estudo também calculado para isso, que foi de 660 pacientes. Porém, no dia 30 de outubro, teve um terremoto na Itália e a UTI foi fechada. Então, o estudo ele foi interrompido, parou de incluir com 480 pacientes. Então, eles randomizaram os 2 grupos, da PO2 maior e da PO2 mais convencional, mais conservadora. E o que eles observaram de desfecho primário? O desfecho primário foi mortalidade, em que houve um aumento nos pacientes que mantinham um alvo ali de uma PO2 mais alta. Em relação a desfechos secundários, foi observada uma diferença em relação à mortalidade hospitalar, com um aumento no grupo da PO2 em torno de 150, em relação a nova disfunção orgânica, como choque, insuficiência hepática, nova infecção, como bacteremia, e os pacientes que tiveram uma PO2 mais conservadora tiveram menos dias de ventilação mecânica. Aqui é uma curva de Kaplan-Meier mostrando o aumento da mortalidade no grupo que foi da estratégia de PO2 mais alta. E aqui a gente trouxe uma meta-análise mostrando em outras situações que a hiperóxia também pode ser deletéria, que foi no contexto de pós-PCR, AVC e TCE, reforçando que no AVC e no TCE também tinham pacientes cirúrgicos nesse grupo. Em 2016, a Cochrane fez uma revisão de 28 ensaios clínicos randomizados, totalizando 9.330 pacientes. E eles chegaram à conclusão que o risco de eventos adversos, incluindo mortalidade, usando uma FI em torno de 60 ou mais, e a falta de uma evidência robusta de um possível benefício de redução de infecção do sítio cirúrgico, não apoia o uso de uma FI alta de forma rotineira na anestesia e na cirurgia. Portanto, hiperóxia mata? As evidências apontam que sim, que o seu uso pode ser deletério. Nossa segunda grande questão é em relação ao uso de veneno pós-operatório. Podemos fazer o uso de veneno pós-operatório de cirurgia do trato gastrointestinal? Essa dúvida, ela surgiu do seguinte racional. No pós-operatório, quando a gente recebe o paciente na UTI, sempre há uma dúvida que, às vezes, até um pouco de conflito em relação ao pessoal da gastro, que eles argumentam que, às vezes, pode aumentar mais a distensão gástrica, descência de anastomose. Por outro lado, será que fazer VN nos pacientes pode levar a uma melhora de trocas gasosas, reduzir a telectasia, levar a um menor trabalho respiratório e diminuir a intubação? Foi feito um estudo com CPAP com 1.067 pacientes que foram submetidos a bypass gástrico Y de Roux. 159 já eram dependentes do CPAP no pré-operatório por síndrome de apneia do sono. E eles usaram o CPAP em torno de 10 a 12 centímetros de água. E o que eles avaliaram? O risco de descência nesses pacientes que fizeram uso do CPAP. De 159 pacientes que fizeram CPAP, só foi observada descência em 2 pacientes, e 157 não tiveram. Dos 908 que não fizeram CPAP, 13 tiveram descência e 895 não. Então, em relação a esse estudo, não houve diferença na taxa de descência. Outro estudo avaliou o uso de BiPAP. Foi feito
uma seleção de 33 pacientes submetidos à gastroplastia, eram pacientes obesos com IMC maior que 40, e eles foram separados em 2 grupos. Pacientes que faziam uso de máscara de O2, pacientes com uma pressão inspiratória de 8 e expiratória de 4, e pacientes com uma pressão inspiratória de 12 e expiratória de 4. Esses pacientes fizeram uso de BiPAP por interface nasal e eles eram submetidos ao BiPAP por 24 horas, da seguinte forma, 2 horas de BiPAP com 3 horas de descanso, assim até completar 24 horas. O que eles observaram? Que eles pegaram desde o pré-operatório até o 3º dia, em que não houve aumento de complicações, como decência, piora da anastomose, e, por outro lado, foi observado um benefício na função pulmonar, com aumento da capacidade vital e VF1 nos pacientes que fizeram BiPAP com uma pressão inspiratória maior. E esse benefício de uma melhora na função pulmonar, ela se manteve mesmo cessada a intervenção até o 3º dia do pós-operatório. Em relação à saturação, foi observado uma melhora também da saturação no POI, em pacientes que usou BiPAP, independente da pressão inspiratória, se alta ou baixa. E o que recomendam as diretrizes de ventilação mecânica? Que pode ser usada a VNI em pacientes de pós-operatório de cirurgia esofágica e cirurgia bariátrica, e que deve ser utilizado com uma pressão expiratória menor que 8 e uma expiratória menor que 15. Em 2016, foi publicado um outro estudo chamado NIVAS, em que eles avaliaram em pacientes que desenvolvem insuficiência respiratória aguda hipoxêmica após cirurgia abdominal, a ventilação não invasiva comparada à oxigenoterapia padrão preveniria a necessidade de reintubação. Então, foi um estudo multicêntrico, randomizado e aberto, em que foram incluídos pacientes maiores de 18 anos, submetidos à cirurgia abdominal, eletiva ou de urgência, em que apresentavam insuficiência respiratória aguda hipoxêmica até 7 dias, e eles classificaram insuficiência respiratória aguda hipoxêmica como um PO2 menor ou igual que 60, uma necessidade de máscara em torno de 15 litros. E que tinha sinais clínicos de insuficiência respiratória, como uso de musculatura acessória, taquipneia. Foram excluídos do estudo pacientes que tinham contraindicação à VNI, que já tinham necessidade do seu uso, como pacientes em apneia do sono, que eram portadores de apneia do sono, pacientes com indicação de intubação, pacientes que necessitavam, naquele momento, de procedimentos de urgência e pacientes em cuidados paliativos. Eles separaram os pacientes em 2 grupos, que era o da terapia padrão de oxigênio, que poderia ser catéter, poderia ser máscara, e o paciente da ventilação não invasiva, que no caso foi utilizado o BiPAP. Vale a pena ressaltar que os pacientes com catéter nasal de alto fluxo também foram excluídos. Então, de desfecho primário, o que eles avaliaram? O risco de reintubação até 7 dias. E houve um benefício de pacientes que fizeram uso da VNI. De desfecho secundário, eles avaliaram reintubação até nos primeiros 30 dias, infecção associada aos cuidados de saúde em 7 e 30 dias, pneumonia em 7 dias, pneumonia em 30 dias, mortalidade em 30 e 90 dias. E houve diferença significativa em relação aos pacientes que fizeram VNI, reduziu o número de infecções associadas aos cuidados de saúde em 7 e 30 dias, e houve diferença também em relação à pneumonia. Não houve diferença em relação à mortalidade. Portanto, podemos fazer VNI em pós-operatório de cirurgia do trato gastrointestinal? Sim, os estudos apontam que sim, que não só podemos, como há um benefício na função pulmonar e não há um maior risco de complicação. Nossa terceira pergunta é:
Em pacientes obesos, a PIP alta com manobra de recrutamento alveolar comparada à PIP baixa reduz complicações pulmonares no pós-operatório? PIP alta e recrutamento alveolar é bem discutido no campo da ventilação mecânica. Em 2017 foi publicado o ART, em que avaliava pacientes com SARA moderada a grave e que foi randomizado em 2 grupos. Um grupo que fazia recrutamento alveolar e era titulado a PIP pela melhor complacência, e PIP, pacientes sem recrutamento alveolar, em que a PIP era feita pela PIP Table. Nesse segmento de SARA, não houve benefício de uma PIP mais alta de recrutamento alveolar. Não só não houve benefício, como houve um aumento de mortalidade. Então, nosso questionamento é: será que na população de obesos teria algum benefício? Esse questionamento parte do seguinte racional: será que fazer manobra de recrutamento em uma PIP mais alta preveniria a atelectasia, reduziria a driving pressure, tornaria um pulmão mais homogêneo e causaria menos atelectasia? Por outro lado, será que essa manobra levaria ao aumento do estresse e do strain, causaria mais inflamação, alterações hemodinâmicas e redução da drenagem linfática? Em 2019 foi publicado o PROBESE, que foi um estudo que tentou responder essa pergunta. Ele avaliou em pacientes obesos se PIP alta e manobras de recrutamento estariam associados ao menor risco de complicações pulmonares. Foi um estudo multicêntrico, randomizado, com análise de dados cega, e que foram incluídos pacientes com IMC maior ou igual que 35, submetidos à anestesia geral, com uma duração de pelo menos 2 horas e que tinham um risco intermediário ao alto no score de ARISCAT, que era maior ou igual que 26. Foram excluídos pacientes com cirurgia cardíaca e neuro, ventilação monopulmonar, ventilação mecânica previamente, SARA ou prona, TPLC e hipertensão pulmonar. Então, esses pacientes foram ventilados no modo a volume e receberam 7 ml por quilo. Eles foram separados em 2 grupos. O grupo da PIP alta, que era uma PIP de 12, mais uma manobra de recrutamento que era feita em 2 momentos, após a intubação e ao final da cirurgia. E o outro grupo foi randomizado para uma PIP de 4, que era de uma PIP baixa. Como que eles fizeram esse recrutamento? Os pacientes eram ventilados a volume, era um recrutamento a volume. Então, era aumentado 4 ml por quilo até o paciente atingir um platô de 40, 50. Se eu aumentei 4 ml por quilo, o paciente não atingiu, eu podia aumentar e aumentar até o ventilador não aceitar que eu aumentasse mais esse volume corrente. E daí eu partia para um aumento da PIP, que seria até um valor máximo de 20. E era feita por 3 ventilações seguidas, 3 ciclos. De desfecho primário, eles avaliaram insuficiência respiratória, SARA, broncoespasmo, novo infiltrado, infecção pulmonar, atelectasia, derrame pleural, edema pulmonar e pneumotórax. E esses desfechos foram avaliados até o 5º PO. De desfecho secundário, eles colocaram como complicações graves, sistêmicas, UTI não planejada, hipoxemia, hipotensão, bradicardia, distúrbio de cicatrização, dias livres de hospital no dia 90 e mortalidade hospitalar. Que eles avaliaram, o que eles encontraram de resultados? Em relação ao desfecho primário, foi um desfecho composto, em que não foi observado diferença entre PIP alta e PIP baixa. Quando você observa o desfecho primário composto, mas de forma compartimentalizada, em relação à insuficiência respiratória, telectasia, novo infiltrado pulmonar, edema cardiopulmonar, broncoespasmo, infecção pulmonar, pneumonia aspirativa, SARA e pneumotórax, não houve diferença, apenas com um aumento de efusão pleural nos pacientes que fizeram a PIP mais alta. E eles classificaram essa insuficiência respiratória em leve, moderada e grave, em que leve era o paciente que mantinha a saturação ali em torno de 90, mas que não precisava de mais de 2 litros de oxigênio.
moderado era o paciente que mantinha um O2 acima de 2 litros, e severo eles classificaram como paciente que precisasse ou de VNI ou de intubação. Em relação aos desfechos secundários, também não foi observada diferença entre os grupos, porém, no intraoperatório, foi observado uma maior taxa de hipoxemia, hipotensão e foi observada uma maior taxa de hipotensão e bradicardia nos pacientes com PIP alta e uma menor taxa de hipoxemia. Então, os pacientes que fizeram PIP alta ficaram menos hipoxêmicos, porém à custa de hipotensão e bradicardia. Portanto, em pacientes obesos, PIP alta com manobra de recrutamento alveolar comparada a PIP baixa reduz complicações pulmonares no pós-operatório? Não. Os estudos mostram que não. O que a gente achou de possível benefício foi que esses pacientes ficaram menos hipoxêmicos no intraoperatório, porém às custas de uma instabilidade hemodinâmica. Nosso quarto questionamento é: devemos iniciar ou suspender o beta-bloqueador no perioperatório de pacientes de alto risco? O racional dessa dúvida parte do seguinte pressuposto: será que o beta-bloqueador não reduz o risco cardiovascular? Por outro lado, será que não causaria maior instabilidade hemodinâmica? Que os estudos mostram até então? Pacientes que já usam beta-bloqueador previamente, se eles tiverem um baixo risco cardiovascular, alto risco de sangramento e alterações precoces de instabilidade, nós temos 3 opções: podemos manter, suspender ou trocar o beta-bloqueador por um de curtação. Se optarmos por manter esse beta-bloqueador, deve ser feita uma vigilância rigorosa da hemodinâmica desse paciente. E pacientes que têm alto risco cardiovascular, baixo risco de sangramento e não têm sinal de instabilidade, é consenso manter o beta-bloqueador. O grande conflito se dá nos pacientes que não usam beta-bloqueador previamente e a dúvida se iniciar ou não. Em 2008 foi publicado o POISE. O POISE foi um trial que tentou responder a essa pergunta: será que iniciar beta-bloqueador no paciente, no perioperatório, pode trazer um benefício na redução de mortes por eventos cardiovasculares e outros tipos de mortalidade? Foi um estudo, então, desenhado, um estudo multicêntrico, randomizado e duplo cego, em que incluíam pacientes maiores de 45 anos com alto risco cardiovascular, que tinham uma previsão de pelo menos 24 horas na UTI, que eram submetidos a cirurgias não cardíacas, e foram excluídos pacientes com a frequência cardíaca menor que 50, com BAV de segundo e terceiro grau, que tinham asma, faziam uso prévio de beta-bloqueador ou que eram submetidos a cirurgia de baixo risco e revascularização miocárdica prévia. Então, os pacientes foram randomizados em 2 grupos, um grupo que fez uso do metoprolol, o metoprolol era o succinato, e pacientes que fizeram uso do placebo. O que foi observado? De desfecho primário, eles avaliaram morte por causas cardiovasculares, infarto do miocárdio não fatal, parada cardíaca abortada. O que eles observaram? Houve realmente no grupo do metoprolol um benefício na redução da mortalidade. Porém, quando se avalia a mortalidade por todas as causas, também quem usou metoprolol teve uma mortalidade aumentada. A partir do POISE e de uma série de estudos chamada DECREASE, a Sociedade Europeia de Cardiologia colocou o início do beta-bloqueador no perioperatório como um nível 1A de recomendação. Porém, em 2011, foi feita uma revisão da veracidade dos dados dessa série de estudos do DECREASE. E no Hospital Erasme, eles chegaram à conclusão que do 2 até o 4
os dados não eram confiáveis, foram ditos fraudulentos. Do primeiro estudo, que foi em 1999, eles não conseguiram avaliar, porque o estudo tinha mais de 10 anos e aí não permitia uma revisão. Foram feitas meta-análises pedindo queda da recomendação para a Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, a partir disso, eles reduziram o grau de recomendação para 2B. Em 2014, foi publicada uma nova meta-análise em que eles queriam que a sociedade mudasse o nível de evidência para, na verdade, 3, que não havia um benefício do uso. Então, eles fizeram uma revisão, uma nova meta-análise, com todos os estudos que tinham uso de beta-bloqueador, incluindo POISE, e não acrescentaram decrease por causa da análise duvidosa dos dados. E a meta-análise mostrou que houve um aumento de mortalidade nos pacientes que usaram beta-bloqueador. E vale a pena ressaltar que eles trazem até que no próprio POISE, cerca de 2.000 e algum pouquinho pacientes, 2.000 e tantos pacientes, tiveram as análises dos dados também cancelados porque os dados não eram confiáveis. Então, aqui só mostrando a recomendação da Sociedade Europeia de Cardiologia, em que é recomendação B para quem já usa o beta-bloqueador previamente. E para quem vai iniciar agudamente no perioperatório, eles colocam ali como recomendação 2B. E não aceitaram essa revisão, esses pedidos, para cair a recomendação para o nível 3. Portanto, devemos iniciar ou suspender beta-bloqueador no perioperatório de pacientes de alto risco? Os estudos, embora conflituosos e com algumas divergências, eles apontam que não para quem usava previamente e fica a critério de cada um analisar no caso de pacientes agudos, mas as evidências apontam que não também. Nosso outro questionamento é em relação ao NR em pacientes cirróticos. Será que o NR tem valor preditivo no risco de sangramento perioperatório em cirróticos? Essa dúvida parte do seguinte racional: será que transfundir paciente baseado no NR eu levaria a menor risco de hemorragia? Teria menos transfusão não programada, não esperada? Por outro lado, será que eu não levaria só o paciente ser politransfundido? Aumentaria reações transfusionais? Causaria sobrecarga volêmica? Aumentaria o estado protrombótico, que no cirrótico já é aumentado, além dos custos da transfusão? Não há grandes RCTs em relação a esse tema. O que os estudos atualmente mostram? Que o NR, ele mostra apenas um ponto da cascata de coagulação, que é a via extrínseca. E ele não pode ser preditivo do risco de sangramento durante procedimentos em pacientes cirróticos. Não há nenhum protocolo que almeje o NR-alvo. E alguns estudos também mostram que a transfusão de plasma para corrigir o INR não só é ineficaz, como pode ser prejudicial ao paciente. A transfusão de plasma, assim como a transfusão de concentrado de massas, está associada a TRALI. E Maciotti e colaboradores, eles avaliaram se a transfusão de plasma traria algum malefício no paciente cirrótico. E eles observaram que a transfusão de plasma estava diretamente ligada ao aumento de transfusão de massas e a desfechos negativos. E que os pacientes que receberam plasma tiveram uma redução de 20% na sobrevida em um ano. Portanto, devemos ter o INR com valor preditivo no risco de sangramento no perioperatório em cirróticos? Não devemos. Olhar só o INR é uma parcela muito pequena da coagulação e hoje em dia nós dispomos de outros recursos, como o TEG, que seria uma melhor análise para direcionar a terapia nesse tipo de paciente.
Nosso sexto e penúltimo questionamento é em relação aos ruídos hidroaéreos. Devemos iniciar presença de ruído hidroaéreo para iniciar a dieta no pós-operatório? Será que iniciar a dieta sem ruído pode levar a um aumento de náuseas, vômitos, distensão gástrica, descência da anastomose? Por outro lado, será que alimentar precoce o paciente ele vai retornar de forma melhor a função do trato gastrointestinal, vai nutrir, vai melhorar a imunidade, levar a uma melhora da peristalse, ter menos infecção e menor tempo de internação? Não há evidência para iniciar a dieta após a presença de ruído hidroaéreo. O guideline da ASP recomenda que deve ser utilizado independente da presença de ruídos, porque a disfunção gastrointestinal no paciente de UTI ocorre 30% a 70%. E ela está relacionada à ruptura de mucosa, à motilidade alterada, atrofia, redução da gout. E o ruído hidroaéreo reflete apenas a contratilidade e não necessariamente está associado a essas funções. Em 2019, foi avaliado a presença de ruído hidroaéreo em paciente pós-operatório de cirurgia gastrointestinal. Eles associaram com 3 variáveis: a presença de flatulação, a presença de movimentos peristálticos e a intolerância à dieta. Não foi observada diferença, e em relação à intolerância à dieta, o valor preditivo positivo foi menor que 25%. Portanto, devemos iniciar a presença de ruído hidroaéreo para iniciar a dieta no pós-operatório? Não. Não há nenhum RCT que corrobore isso, mas os estudos apontam que não é necessário. Nossa última pergunta é em relação ao uso de corticoide. Devemos iniciar corticoide em pacientes com asma, DPLC, mesmo na ausência de descompensação? Será que iniciar corticoide nesses pacientes pode reduzir a cicatrização, levar a um aumento de infecção da ferida operatória, levar a insuficiência adrenal e hiperemia? Por outro lado, será que introduzir o corticoide eu não vou ter uma menor reatividade, menor hiperreatividade, menor aprisionamento aéreo e menos alteração VQ, com redução de descompensação? Não há também nenhum grande RCT em relação a esse tema. O que nós usamos foram os dados dos guidelines e que mostra que no paciente que tem uma asma parcialmente controlada, que não faz uso de corticoide oral, que é a nossa dúvida da questão, devemos iniciar o corticoide? O guideline diz que sim, que devemos iniciar por 3 a 5 dias. Nos pacientes que têm sintomas diários e não usa corticoide oral, nós devemos introduzir por 3 a 5 dias, e os que são descompensados e já usam corticoide oral, nós devemos aumentar a dose. Então, na nossa população, da pergunta que foi esses pacientes que estão parcialmente controlados, não estão descompensados, se nós devemos iniciar. E o guideline mostra que sim. Por outro lado, e as complicações relacionadas ao uso desse corticoide? Os estudos apontam que não há diferença em relação à cicatrização da ferida operatória. Não há aumento de risco pelo uso do corticoide. E insuficiência adrenal, ela só está associada com o uso prolongado do corticoide, então tem que ter pelo menos 2 semanas. Em relação à hiperglicemia, há um risco, porém é muito leve. Então, devemos iniciar corticoide em pacientes com asma DPLC na ausência de descompensação? Sim, devemos. Então, de forma resumidamente, a gente só queria levantar algumas questões e trazer questionamento, não que a gente fale, que a gente tenha falado hoje seja uma verdade absoluta, é só para gerar pontos de discussão, e nós nos baseamos entre mito e verdade com o que temos de evidência atualmente. Portanto, hipoxemia mata? Os estudos apontam que sim, que pode ser deletéria. Podemos fazer VNI em pós-operatório de cirurgia do trato gastrointestinal? Sim, não há maior risco de complicação. E, por outro lado,
é benéfico para o paciente. Em pacientes obesos, PIP alto e titulação, fazer manobra de recrutamento alveolar pode reduzir complicação pulmonar no pós-operatório? Não. Devemos iniciar ou suspender beta-bloqueador no perioperatório de paciente de alto risco? Acho que esse foi o ponto que gerou mais conflito em relação aos estudos, porém, nós assumimos como um mito. O INR tem valor preditivo com risco de sangramento no perioperatório em pacientes cirróticos? Não devemos nos guiar pelo INR, mas temos ferramentas melhores para utilizar para avaliar a coagulação do paciente cirrótico. Não devemos esperar a presença de ruído hidroaéreo para iniciar a dieta, e pacientes que têm asma, DPOC, nós devemos iniciar o corticoide mesmo na ausência de descompensação. Pacientes que já têm uma asma ali mais grave, mais severa. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Obrigada. Obrigada, Isa. Muito boa aula. Você quer deixar no último slide, Isa, para a gente fazer a discussão olhando aí para as conclusões? Ótimo. Parabéns, Isa. Muito, muito bem escolhido, eu diria, né, os temas aí. Com certeza uma aula instigadora, né? Com certeza vamos ter algumas perguntas e alguns posicionamentos aqui para essa discussão. Primeiro, eu queria perguntar se o Rafael quer complementar ou fazer algum comentário antes da gente começar a discussão, Rafael. Sim, professora. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns. Está com microfonia? Desculpa. Tá, deixa alguém fechar. Ok. Oi, Rafa. Em primeiro lugar, parabéns, Isabela, pela apresentação, excelente mesmo, muito bom. Professora, a nossa escola e a nossa disciplina sempre teve o ponto forte de pautar o cuidado dos nossos pacientes na melhor evidência científica, né? Na evidência de melhor qualidade. No entanto, mesmo assim, no dia a dia, quando a gente está à beira-leito, muitas vezes a gente percebe que a gente não tem grandes evidências, ou pelo menos em grandes RCTs, em muitos pontos das nossas condutas no dia a dia, e a gente começa a ficar com dúvidas mesmo, né? E aí, às vezes, a gente fica escutando que alguma conduta é totalmente proibitiva ou é uma verdade absoluta, e quando a gente vai atrás da evidência, não é bem assim. E aí foi nesse cenário que a gente teve essa ideia de escolher esse tema, e quando a gente começou a fazer uma busca ativa com os colegas, e até agradeço os colegas da anestesia também, que também ajudaram em alguns pontos, algumas dúvidas, né? Sugeriram algumas questões também, a gente foi atrás das evidências e, assim, isso gerou uma angústia para a gente. Alguns dos temas a gente conversou bastante, se traria para a exposição ou não, se colocaríamos outros, assim, acho que aí que a gente mudou o mindset da aula. A intenção nossa aqui foi realmente não chegar aqui e dizer uma verdade absoluta ou proibir uma conduta de forma absoluta, mas justamente levantar esse questionamento para todos os residentes que estão nos assistindo, para que eles também tenham esse olhar de também colaborar para a produção científica, para produzir evidências, e sempre quando tiverem dúvidas, para irem atrás da evidência e buscar o melhor cuidado possível do paciente. E como a Isabela falou muito bem, essa foi a ideia nossa. Não, perfeito, Rafael. Acho muito bom. Tem alguns comentários a fazer, mas primeiro eu queria que vocês respondessem a pergunta que está no chat da Mari, que ela acha que não ficou claro se no paciente que faz uso prévio de beta-bloqueador, qual seria a melhor evidência, então, já que o Poise falou sobre pacientes sem uso prévio de beta-bloqueador, né? Então, no paciente com uso prévio, hoje seria o que mais recomendado? Manter ou suspender? Hoje, isso. No paciente que faz uso prévio, nível 1B de evidência, manter, porém, se é um risco, e em algum sinal precoce de instabilidade, já está com o PA limítrofe, os estudos dão esse beta-bloqueador e fazer uma vigilância hemodinâmica mais de perto, ou eu posso trocar por um beta-bloqueador de curtação, por exemplo, um esmolol. Ou alguns estudos falam, se optar, o paciente tiver muito limítrofe, eu posso até suspender, mas aí voltar imediatamente.
De modo geral, eles recomendam manter e aí avaliar a hemodinâmica do paciente. Perfeito. Não sei se algum dos nossos ouvintes quer fazer algum comentário, alguns professores de anestesia. Eu tenho um comentário para dar uma iniciada nessa discussão, que é muito engraçado, que o Rafael colocou bem, né? Quando a gente taxa uma coisa de mito ou verdade, eu já entendi que o espírito da aula foi trazer controvérsias, né? E não dizer que é mito ou verdade realmente, que significa verdade absoluta ou não verdade absoluta, né? Mas, interessantemente, no estudo dos obesos, no PROBESE, uma das coisas que a gente aprendeu na terapia intensiva, e que eu acho que isso talvez se reflita muito bem na anestesia também, como foi mencionado, que a gente aprendeu com arte, é que manobras de recrutamento, elas, na terapia intensiva, pelo menos feitas de forma agressiva, como nós fizemos no ART. O ART foi um estudo conduzido pela BRICNET, né, e pelo HCOR, mais de 1.000 pacientes randomizados, e foi claramente demonstrado o aumento do risco de mortalidade nos pacientes que foram submetidos a manobras de recrutamento. Então, hoje, em princípio, os guidelines da terapia intensiva, eles são um pouco conflituosos, mas é unânime dizer que manobras de recrutamento com pico incremental, como foi feita no ART, como eu acho que foi feita aqui no PROBESE também, não ficou bem claro, elas não devem mais ser feitas exatamente pelo comprometimento hemodinâmico e risco de pneumotórax. Entretanto, manobras mais suaves de recrutamento eventualmente poderiam ser feitas, não numa tentativa de evitar VIL, né, lesão pulmonar induzida pela ventilação, mas eventualmente até como uma forma de resgate de hipoxemia. Então, minha pergunta para vocês dois, Isa, é se o problema do PROBESE foi juntar uma coisa que hoje, pelo menos na terapia intensiva, é reconhecidamente benéfica, em pacientes com síndrome de desconforto, e aqui a gente não está falando de pacientes com síndrome de desconforto, né, que é usar PIP alto, e também em pacientes obesos existe uma tendência de usar a PIP um pouco mais alta, e você deixou de ter o benefício da PIP alta porque você juntou a isso algo que está associado com o aumento do risco, né? Pelo menos em pacientes de terapia intensiva. Então, não sei se não é uma questão também da gente estar dizendo que é mito, quando, na verdade, o estudo junta duas coisas, duas intervenções que podem estar caminhando em diferentes direções no ponto de vista de redução de complicação. Doutora, você resume a pergunta? Eu não entendi. Pergunta se o desenho do estudo não atrapalhou de ver benefício, Isa, porque em vez de usar o PIP alto, eles usam uma manobra de recrutamento, que hoje é algo que a gente não faz na UTI. Você não vê a gente fazendo isso na UTI, a gente usa PIP alto, mas a gente não faz manobra de recrutamento. Exatamente, professora. Tem até um editorial interessante no JAMA que comenta sobre isso, que ele fala que essa ausência de demonstrar o benefício foi por esse ponto, que a senhora comentou, do malefício da manobra de recrutamento. E outro ponto também que é discutido é que essa PIP fixa de 12 para perfis de pacientes heterogêneos, apesar de que todos eram obesos, mas assim, cada qual com sua particularidade ali, também poderia ter anulado um potencial efeito, assim, porque alguns pacientes precisariam de uma PIP até maior e outros de uma menor, e um anularia o outro, associado a esse malefício aí da manobra de recrutamento a essa maneira que foi comentada. Então, a resposta é sim, e ainda também tem essa hipótese de uma PIP fixa de 12 também poder anular algum benefício, tanto para um lado quanto para o outro. Perfeito, Rafael. O Flávio, você quer fazer sua pergunta e aproveitar e fazer algum comentário, em vez de postar lá no chat? O professor Flávio está me assistindo também. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. O ICU Rocks. Quer formular a pergunta, Flávio? Não estou ouvindo. Bom, então, primeiramente, parabéns a Isa, parabéns ao Rafael. Acho que a apresentação foi bem bacana. Esse formato é bem legal, né? Eu acho que é bem objetivo, procura responder de forma rápida, dúvidas frequentes. Então, parabéns. A dúvida que eu coloquei aí no chat, Isa e Rafa, né, foi a respeito do oxigênio. Vocês foram muito assertivos aí em tentar responder a primeira pergunta, né, dizendo que hiperóxia mata. Estou defendendo aqui, obviamente, que a gente deva ter como
dieta níveis mais altos de oxigênio. Mas será que essa afirmação ela está realmente embasada, né, em evidências mais recentes? O próprio artigo, ele traz um questionamento de limitação, porque o poder da amostra foi calculado para 660 pacientes e teve uma perda por causa do terremoto. Então, o estudo, no final, conclui que houve aumento de mortalidade, mas será que esse aumento... Será não, né? Esse aumento foi calculado para um poder que não foi alcançado, do tamanho da amostra. Então, a gente falou hiperóxia mata, baseado num conjunto de obras, mas não dá para afirmar só por esse artigo, porque ele teve um prejuízo no cálculo amostral. Eu acho que o que o Flávio quis dizer também, Isa, e a gente sabe disso, é que assim, esse artigo ele realmente foi depois dele, a gente já teve outros estudos, e principalmente o ICU-LOX, né, que randomizou 1.000 pacientes para 2 estratégias diferentes, a estratégia liberal, em que você só mexia na FO2 se tivesse acima de 97%, e a estratégia restritiva, onde o alvo era manter acima de 90%. Então, no ICU-LOX, que foi conduzido pela ANZIX, pelos australianos e neozelandeses, né, o Paul Young é o investigador principal, eles não mostraram diferença, nem e a intenção deles era mostrar que a estratégia conservadora era benéfica, né? E eles terminaram sem mostrar o benefício da estratégia conservadora, mas definitivamente eles não mostraram malefício na estratégia liberal de manter o doente em normoxemia ou hiperoxemia, entende? Ou seja, é porque não, o ICU-LOX foi baseado em saturação, né? Então a gente não tem muita noção da PO2. No desenho que você colocou, também é um pouco difícil, né? Porque você vai se guiar pelo... Você mostrou um dos estudos que o alvo era manter X de FO2. Então, eu acho muito difícil estudar isso no intraoperatório. Isso é extremamente difícil de estudar na UTI, mas eu também acho que vocês foram um pouco assertivos demais, tá? Hoje, a nossa conduta na terapia intensiva sim, não vamos deixar o doente em hiperóxia, mas eu não sei se é porque mata ou porque aumenta a complicação. Eu acho que uma das razões é para não desperdiçar oxigênio. Entende? Porque está mostrado que nós podemos usar menos oxigênio. Entretanto, a história da anestesia especificamente, que é mostrar a hiperóxia para evitar, para melhorar a oxigenação tecidual e cicatrização, isso eu acho que a gente realmente não tem evidência para isso, entende? Então, achei um pouco assertivo demais isso daí, dizer que hiperóxia mata, porque você está translacionando estudos de terapia intensiva para anestesia, e principalmente os estudos de terapia intensivos mais recentes não mostram isso. O Paul Young acredita tanto em estratégia restritiva de oxigênio, ou seja, de que basta deixar os doentes com 90%, que não satisfeito em fazer o ICU-LOX com 1.000 pacientes, agora eles estão fazendo um mega-LOX. Eles vão randomizar 40 mil doentes. Por quê? Porque só com 40 mil doentes é que eles acreditam que você vai conseguir perceber 1% de diferença de benefício na estratégia restritiva. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado se a gente está falando de estratégia restritiva, normoxemia ou hiperóxia. Tá? Acho que são coisas diferentes. Então, ainda mais que tem alunos nos ouvindo, né? A gente tem um pouquinho de cuidado aí com a nomenclatura. Em suma, a gente não deixa mesmo o doente com hiperóxia dentro das nossas terapias intensivas, isso é um fato, isso estão cobertos de razão. Não sei se mata mais, mas não vejo nenhuma vantagem em fazer isso. Chefe, outro ponto também de controvérsia é o que cada um chama de hiperóxia, né? Por exemplo, no MOT, o grupo conservador, ou vamos dizer assim, era uma PO2 de 60. E o grupo chamado hiperóxia tinha uma PO2 alvo de 90. Então, assim, às vezes é meio... O que comparar estudo com outro estudo, a definição também, às vezes, é um pouco diferente, né? Realmente, no oxigênio, foi o que a gente achou que teve uma PO2 alvo do grupo liberal maior de todos, que foi esse de até 150, né? Isso que você falou de 60 e 90 corresponde mais ou menos ao ICU-LOX, né? Que é manter saturação de 90, que seria uma PO2 de 60, ou manter uma saturação de 97, o que deve corresponder a uma PO2 em torno de 90, né? Mas, de todo jeito, uma colocação bem instigadora essa daí.
Mais algum outro comentário? Doutora, e só reforçando que, assim, a gente trouxe alguns mitos e verdades, mas, assim, para gerar... A gente sabia que esse tema, principalmente esse da hiperoxemato, por isso que a gente colocou proposicionalmente como a primeira pergunta, porque ia trazer uma discussão. Para chamar a atenção já lá no início. Perfeito. Pierre, você quer fazer alguma pergunta? Estou vendo você se manifestando aí no chat. Okay. Não, Flávio, você já respondeu a minha pergunta, porque ia fazer a mesma conotação que você. Obrigado. Perfeito. Uma outra coisa que eu acho... Uma das coisas que, com certeza, acho que todos nós concordamos, ainda mais com o projeto Acerto e tudo mais, é a história do ruído intraéreo, né? Eu acho que isso hoje cada vez está mais acho que essa aqui menos controversa de todas essas afirmações aí que vocês fizeram, né? Mais uma que eu teria um comentário é a questão do corticoide, né? Quer dizer, hoje, se a gente for, isso é baseado em estudos tão antigos e está tão arraigado na anestesia e na terapia intensiva, né? Porque nós continuamos com o corticoide depois na UTI para esses pacientes, né? Então, isso está tão arraigado na gente que eu acho que esse é o melhor exemplo do que o Rafael falou no começo, né, Rafael? Que são condutas que a gente tem e que, se a gente for ver evidência para elas, hoje, elas não seriam estabelecidas assim tão facilmente, né? Malefícios do corticoide, né, são bem conhecidos, né? Então, não sei se a gente pode afirmar que é verdade, né, Isa e Rafael? No máximo, dizer que é um bom costume, mas eu não sei se é verdade. Acaba sendo uma prática rotineira, mas que não há nenhum estudo, nenhum grande RCT que paute essa conduta como benéfica ou não. A gente acaba fazendo porque é o recomendado e às vezes não para se questionar muito sobre esse assunto. Por isso que a gente trouxe hoje também para discutir. Perfeito. Esse é outro ponto muito interessante, né, professora, que é a interface da terapia intensiva cada vez maior com as equipes assistentes, né? Esse ponto do corticoide, por exemplo, é uma prática que a gente vê muito da pneumo, por exemplo. A questão do receio de VNI para deiscência de anastomose, a gente vê muito do ponto de vista das equipes cirúrgicas, né? Então, outro objetivo nosso aqui também foi ampliar esse canal de conversa com as equipes assistentes e trocar realmente o que a gente tem de disponível na literatura para pautar os nossos cuidados, né? Porque isso é uma via de mão dupla, assim, às vezes a própria equipe assistente traz uma conduta que nós levantamos um contraponto e vice-versa também, né? Então, esse também é um outro ponto que a gente gostaria de deixar aqui para os residentes, de cada vez mais ter essa conversa com as equipes assistentes e buscar o melhor em consenso para o cuidado do nosso paciente. Mas, realmente, quando a gente vai atrás mesmo de muitos pontos assim, a gente não acha grandes evidências de qualidade ou recentes também, realmente. Perfeito. Diego está aí falando, se manifestando, né, Diego, sobre a questão do ruído aéreo, né, que não tem nenhum trabalho que manifeste a acurácia disso, um diagnóstico de desfecho, acho que o Fabidão estava se transformando em uma manobra propedêutica sem evidências, né, Diego? E acho que o Diego também vai concordar conosco da VNI. Mas, se a gente for olhar, né, esse estudo da VNI é bem limitado, né, pessoal? Veja, um N pequeno, né? Excluir o high flow, que hoje é uma alternativa que a gente tem, que eu não sei se é melhor ou pior do que a VNI, mas concluir que diminuiu a reintubação me parece um desfecho inadequado. Por quê? Porque, para mim, é meio óbvio que se você colocar o dente em VNI, você vai acabar... Desculpa, eu não deveria ter falado dessa forma. Tem tudo de que se esperar que um paciente no pós-operatório que faça VNI vá reduzir a taxa de reintubação, porque é essa a razão pela qual a gente faz VNI. Então, o grande problema desse estudo, eu vejo, é que os desfechos de segurança não foram bem avaliados. Então, me parece intuitivo que tem chance de reduzir taxa de reintubação, mas eu acho que o N é pequeno demais para avaliar todas as possíveis complicações. Por exemplo, eu não ouvi vocês comentando sobre taxa de decência, reoperação, né? Eu vi falando de tempo de intubação, de taxa de intubação, pneumonia, etc. Mas cadê o temor do cirurgião, que é justamente a decência da anastomose gástrica, né? Que é a complicação. Eu entendo que a pneumonia tem a ver também por causa de refluxo, né? Mas eu digo só, os desfechos de segurança, para mim, não foram bem avaliados nesse quesito. Não sei se vocês concordam. Doutora, no suplemento,
do Nivas, ele traz que não houve aumento de complicações. Aí ele traz com descendência de anastomose, distensão gástrica. Eles colocam ali no suplemento. No corpo do artigo, realmente não é detalhado isso. Tinha cirurgias até esofágicas também, sabe? Era uma amplo tipo de abordagem cirúrgica. Tinha cirurgias mais altas, mais baixas. Mas realmente, claramente, assim, ele traz lá no suplementar ausência de complicações, tudo, mas assim, claramente, realmente não tinha muito, né? E a gente tem que sempre lembrar que qualquer estudo, o tamanho da amostra é calculado para o desfecho primário, ou seja, nós raramente temos a chance de observar diferença significativa em evento adverso, porque não é para isso que o poder do estudo está desenhado, né? Teria que ter muito mais gente para identificar diferença. Diego, você quer falar? Por favor, levantou a mão. Tudo bem, professora? Boa tarde, parabéns a todos pela aula. Não, só fazer uma correlação que deixa a gente, cirurgião, um pouco mais tranquilo. E se a gente pensar que o estômago, a via biliar, vai produzir seu 1, 2 litros fisiológico e o que o peristaltismo basal gástrico ultrapassa pressões de 20, teoricamente, esse estômago com anastomose já está sujeito a uma alta pressão fisiológica. Não vai ser a pressão do CPAP-BIPAP que talvez vá abrir, né? Talvez os casos que abram, já abram porque tinha a questão da fístula. Então, acho que toda vez que a gente vai avaliar isso, a gente tem que pensar, já existe uma condição fisiológica que é uma pressão maior. Então, teoricamente, acho que é um receio que não se sustenta da forma tão temerosa como muitos cirurgiões têm medo, né? Uma deglutição faz a pressão, uma deglutição de saliva, faz a pressão do esôfago passar de 20, numa onda um pouco mais forte. Então, acho que dá para a gente ficar bem tranquilo. E o ruído eu só coloquei porque, quando eu me formei, eu tinha que escutar 4 quadrantes, 3 minutos cada um. Aí saiu um trabalho mostrando que um quadrante dá eco da cavidade inteira. Então, você só precisa escutar um quadrante. Aí depois saiu o trabalho que 3 minutos é muito, que bastam 30 segundos. Aí saiu o trabalho que não precisa escutar, né, professora? Então, no fundo, parece que ao escutar o abdômen não muda em nada mesmo. A gente já orienta os meninos a não raciocinar em cima de ruído aéreo, porque não tem acurácia, nem razão de verossimilhança para quase nenhum diagnóstico. Parabéns pela aula, muito legal. Perfeito. Mais algum comentário, pessoal? Estamos chegando aí nas 14 horas. Muito bem. Então, eu acho que, como não temos mais perguntas, eu queria novamente parabenizá-los, vocês dois, pela excelente apresentação, né? Acho que foi um formato muito bom, muito animado, né? Então, a gente fez um overview aí sobre diferentes aspectos das complicações perioperatórias, das nossas condutas nem sempre estão baseadas em evidência, assim, como foi dito pela Isa e pelo Rafael, né? Na terapia intensiva, a gente tenta pautar tudo realmente pela evidência, pelo melhor que a gente pode ver, vindo dos guidelines, criticando também os guidelines, eventualmente, a forma como eles são feitas. Então, acho muito importante para os nossos alunos que nos assistem aqui, para os nossos residentes, cada vez mais guiarem os seus pensamentos, as suas condutas pela medicina baseada em evidência. Muito obrigada, Rafael, muito obrigada, Isa, e parabéns aí pela apresentação. Fábio, apareceu uma pergunta aí agora no chat. A Viviane, qual corticoide? A Viviane está perguntando qual corticoide que é indicado. Prednisona. Normalmente eles utilizam prednisona. Aí mantém 20 mg por 5 dias. Perfeito. Então, muito obrigada a todos. Nos vemos na próxima semana. A gente também quer convidar vocês para as reuniões clínicas que são da terapia intensiva, né? A próxima, a gente, inclusive, vai ter um assunto aí que tem interface com o de hoje, que é o uso de high flow, né? E quem vai nos falar é o Israel Amai. O Israel é um excelente expert nesse assunto, ele é o PI do estudo Renovate, que está comparando high flow com a VMI, é conduzido também aqui na nossa UTI, que vai ser dia 14 de abril, às 18 horas, no horário padrão das reuniões clínicas da UTI. Aproveitar também e convidá-los para amanhã, nós temos a nossa reunião mensal de mortalidade, super interessante, em que todos os meses a gente discute um dos casos da terapia intensiva e depois a gente vê o que poderia ter sido conduzido de diferente naquele caso. Então, já ficam aí todos convidados para o nosso canal. Muito obrigada a todos e tenham uma boa semana. Parabéns, Rafael e Isabela. Excelente. Obrigada. Obrigado.